Aleluia. Shalom Aleichem, amados irmãos. Paz seja convosco, amados irmãos. Hoje estamos para passar a segunda parte do estudo da marca da besta. A gente viu a primeira parte do estudo da marca da besta. A gente viu quem era a besta, Roma. A gente viu que a prostituta que se assenta sobre a besta que domina a partir de Roma é a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente viu essa parte aí toda. Se você não viu a parte um, assista a parte um para depois assistir essa parte 2. E nessa parte 2 a gente vai entrar de fato do que é a marca da besta, tá certo? Então vamos lá, a gente vai dar continuidade ao estudo da marca da besta. Aleluia! É dito que a prostituta é a falsa igreja, é uma cidade também. Apocalipse 17:15 diz assim: E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Verso 18. E a prostituta que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Grave isso aqui. O Vaticano é um país que pertence à Igreja Católica dentro do país de Roma. Então é profetizado que essa prostituta do Apocalipse, tá aqui, eu vou retornar. Essa prostituta é a Babilônia e, além de ser uma falsa religião, ela é uma cidade. E qual é a única instituição que tem um país e uma religião coligada a esse país? É a Igreja Católica Apostólica Romana. O Vaticano, ele é um país dentro do país de Roma. Então, o Vaticano é um país que pertence à Igreja Católica dentro do país de Roma. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um poder político, o poder de Estado, o Papa é um monarca, é um rei, e ela tem um poder religioso, ou seja, o seu poder religioso que influencia o mundo inteiro. Então, a prostituta, a Igreja Católica Apostólica Romana, é um poder político e é um poder religioso. Aleluia. Baruch Hashem Yahu, bendito seja o nome de Yahu dos exércitos, pela sua revelação. E a gente vai ver o que essa prostituta, a Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, ela vai fazer. Segundo Tessalonicenses 2, verso 3, o enviado Shaul, que você conhece como apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama do eterno ou Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como eterno, como Deus, no templo do eterno, no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus, querendo parecer o eterno. Lembrando que a gente não gosta muito de usar esse termo Deus, porque vem da mitologia grega Zeus, de Theos, e ficou Zeus. Então a gente usa eterno, Iarro ou Iá, que é o nome do eterno. Às vezes a gente está deixando o Deus aqui para facilitar a compreensão de muitos que ainda não têm esse entendimento, tá certo? Esclarecidas as dúvidas, disse que o apóstolo Shaul, Paulo, disse que iria haver apostasia. Ele profetizou isso cerca de 2000 anos atrás. Então, 300 anos depois, quando Constantino tomou o poder político, a apostasia veio de lá para cá. O problema é que as pessoas pensam que a apostasia vai vir lá no futuro, mas a apostasia ela vem de Constantino e perdura até os dias de hoje. E a gente vai ver o resultado dessa apostasia, que foi mais ou menos ali no surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então diz que ele quer parecer o eterno, se assentará como eterno no templo do eterno, querendo parecer o eterno. E a gente vai ver isso aqui. O Vaticano é uma cópia do templo de Jerusalém, de Jerusalém. Aqui, o templo de Jerusalém, o Beit Hamikdash em hebraico, o templo de Jerusalém, tinha o átrio dos gentios, dentro tinha o lugar santo, o lugar Kadosh, e tinha o santo dos santos, Kadosh Kadoshim. E tinha os santos dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. O Vaticano é uma cópia do Templo de Jerusalém. Tem aqui o átrio dos gentios, lá dentro vai ter o lugar santo e tem o santo dos santos, e lá dentro vai ter o trono de São Pedro, onde somente o Papa se assenta. Então,
ele quer parecer o próprio Eterno, ele quer parecer o próprio Elohim dos céus e da terra, o próprio Deus. Aqui a gente vai ver por dentro do Vaticano, como eles copiaram a cópia do Beit HaMikdash, do Templo de Jerusalém. Ó, vamos ver aqui, o pátio dos gentios aqui, para você ver mais de perto. Dentro do Vaticano aqui, tem um lugar santo no Vaticano, que é esse lugar aqui. E tem o Santo dos Santos lá no Vaticano, que é onde fica o trono de São Pedro, aonde somente o sumo pontífice, somente o sumo sacerdote, o Papa, pode se assentar. Nesse trono de São Pedro, somente o Papa pode se assentar. O Papa também é conhecido como sumo pontífice, ou seja, ele é o sumo sacerdote, a maior autoridade que tem. Somente o sumo pontífice pode se assentar no trono de São Pedro aqui, ó, tá vendo? Existe até uma doutrina, um dogma católico, que quando o Papa se assenta no trono de São Pedro, tudo que ele disser é infalível, é o dogma, é a doutrina da infalibilidade papal. Tudo que o Pai disser, se ele disser que Maria é a mãe do Eterno, todo mundo tem que acreditar que Maria é a mãe do Eterno. Então, tudo que o Papa disser quando se assenta no trono de São Pedro é infalível, é infabilidade papal. Então, perceba que isso é uma imitação do Templo de Jerusalém, aonde você lembra que aqui no Templo de Jerusalém, de Jerusalém, o sumo sacerdote, o Cohen, que é em hebraico o sacerdote, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, para fazer expiação pelo pecado de Israel, por ele, pelo pecado de Israel e etc. Então, a Igreja Católica a Apostólica Romana, ela faz a mesma imitação, cumprindo ali a profecia de 2 Tessalonicenses 2, que ela trouxe a grande apostasia, e a gente vai acompanhar que a apostasia foi essa, e imitando tudo aquilo que pertencia ao Eterno. Aleluia! Inclusive, o Papa, para os católicos, é como se fosse o vigário de Cristo, é o vigário do Messias, é o substituto do Messias na Terra, para você ver como ele quer a posição que pertence ao Machia, ao Messias Yahushua. Ele quer a posição de Yahushua HaMashiach, que é conhecido como Jesus Cristo. Vamos ver outra profecia aqui, falada na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. 1 Timóteo 4, verso 1 ao verso 3. O dogma do celibato dos sacerdotes cumpriu a profecia de 1 Timóteo 4. E a gente vai ver isso aqui. Ó. Mas o Espírito, o Rua, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ensinamento de demônios, tendo proibido o casamento. Então, o enviado, o apóstolo Shaul, Paulo, ele profetiza que, através do Espírito do Eterno, que nos últimos dias haveria uma grande apostasia, um desvio profundo da fé, da emuná verdadeira, e as pessoas iam dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Perceba que os demônios, eles não querem nem tanto se manifestar, eles querem ensinar os seus ensinos. Então iam seguir ensino de demônios. E nesse ensino de demônios, eles iam proibir o casamento, que é uma instituição divina lá de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Deixará o varão a casa do seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, qual foi a única instituição que fez essa proibição? No ano 1079, foi criado o dogma do celibato dos sacerdotes. Padres não podem se casar, o que levou a diversos escândalos de pedofilia, de homossexualidade entre os sacerdotes católicos. Então cumpriu a profecia que Shaul estava profetizando. Ele disse: nos últimos dias apostatarão alguns da fé. 1000 anos, 1000 anos depois, após essa profecia de Shaul, se cumpriu o que ele estava dizendo. A Igreja Católica Apostólica Romana, que era a única denominação que existia na era, ela proibiu o casamento dos sacerdotes. Daí surgiu até aquela conversa popular que se tem nos interior, geralmente no Nordeste. Aí o último a chegar é a mulher do padre. O último a chegar é a mulher do padre, os meninos saem correndo. É, já dizendo assim, naquele sentido que era muito comum os escândalos de padre em pedofilia, em homossexualidade e etc. A gente vai ver aqui também no tempo de Martinho Lutero, trazendo uma memória que não existia outra denominação
a não ser a Igreja Católica Apostólica Romana, até a Reforma Protestante. Então imagina aí, até 1517, a Igreja Católica Apostólica Romana era soberana e trouxe uma apostasia que inundou, invadiu o mundo inteiro. E aí a gente vai ver algumas dessas heresias que foram propagadas no decorrer da história. A bula de indulgência na promoção. Eles foram propagando diversas heresias à Igreja Católica, e uma das principais que ela pregou foi a bula de indulgência. Indulgências era o povo que levava, comprava relíquias à Igreja Católica. A Igreja Católica dizia que ia ter um terreno no céu quem comprasse um certo documento do Papa, e isso chegou ao ápice, no tempo do próprio Martinho Lutero. No próprio Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, o Papa Leão X, que era o Papa do tempo de Lutero, ele vendia um documento que dizia assim: quem comprar o documento do Papa recebe a salvação. Então, imagina só, o Papa Leão X chegou o tempo do ápice da heresia de dizer, ele fazia um documento e quem comprasse esse documento do Papa Leão X recebia a salvação. Então, muitas pessoas que não tinham o conhecimento da Escritura Sagrada, da Kitvar HaKodesh, da Bíblia, o povo comprava esses documentos e a Igreja Católica se tornou bilionária nessas heresias, ensinando ao povo para ganhar dinheiro em cima das pessoas, usando a fé para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Uma marca de prostituta. Eh, Ele fez essa heresia com o intuito de construir a Basílica de São Pedro. Ele fez essa heresia para arrecadar dinheiro das pessoas para construir a Basílica de São Pedro, que está até hoje aí, perdura até hoje. As indulgências. Pagava-se dinheiro à Igreja Católica para os parentes saírem do purgatório e irem ao céu. Então, através da indulgência, o povo pagava dinheiro à Igreja Católica para tirar os parentes que supostamente estavam no purgatório. A palavra purgatório vem de purgar, ou seja, de purificar. Eles diziam que havia um lugar intermediário, que era o purgatório, que ficava entre o inferno e o céu. Então, quando as pessoas morriam, elas iam para o purgatório, e o que acontecia nesse purgatório? Elas iam passar um tempo sendo queimadas para ser purificadas de todos os pecados que cometeu na terra. A Igreja Católica Romana começou a ensinar isso. E ela disse o seguinte: se o seu parente morreu e está no purgatório, você tem que rezar muito por ele, tem que pagar para fazer missa do sétimo dia e várias missas, e quanto mais você pagar a Igreja Católica Romana para fazer missa e rezas em prol do seu parente que foi para o purgatório, ele vai sair mais rápido de lá. Então as pessoas vinham trazendo dinheiro à Igreja Católica para tirar os seus parentes do purgatório. Eles ensinaram essa heresia aqui do purgatório para ganhar dinheiro em cima das pessoas também. As pessoas não tinham acesso a Kitvar HaKodesh, a Escritura Sagrada, então, como disse o profeta, o Hanavi Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o povo estava perecendo por falta do conhecimento da palavra, como diz lá em Oséias 4:6. Aqui também tinha diversos atos de penitência, se autocastigar para pagar pelos seus próprios pecados. Então, eles ensinavam também, quando as pessoas cometiam pecado, tinham que fazer atos de penitência, tinham que fazer atos de autossacrifício para pagar pelos pecados que aquelas pessoas cometeram. Então, cada degrau desse era uma Ave Maria, um Pai Nosso, e saía subindo, andava do norte ao sul, fazendo uma peregrinação para pagar pelos pecados. Tinha padres que colocavam até vermes dentro das roupas para pagar pelos seus próprios pecados, e existia diversos atos de penitência. Ou seja, esses atos de penitência, eles ensinavam através disso, que era um modo de pagar pelos seus pelos pecados que foram cometidos. Mas a Escritura Sagrada ensina que a gente não precisa pagar pelos nossos próprios pecados, porque Yahushua, o Messias, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então nós devemos se arrepender e crer, não devemos se auto-sacrificar. Então devemos crer naquilo que o Messias fez na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados. E quem não recebeu o sacrifício de Yahushua, o Messias, na cruz, vai pagar pelos seus próprios pecados no lago de fogo.
A Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia aos leigos e a missa em todos os países eram em latim. Então imagina só, o povo estava perecendo. O povo não tinha acesso à Bíblia. No ano 1229, depois do Messias, surge o dogma da proibição da Bíblia aos leigos. Só os sacerdotes podem ler a Bíblia. A Igreja Católica Romana, nesse ano aqui, ela colocou uma lei, era geralmente na Idade Medieval, que é conhecido como a Idade das Trevas, porque a Igreja Católica ela foi terrível. Ela proibiu o acesso à escritura sagrada às pessoas que não fossem sacerdotes, ou seja, só o clero. Só os sacerdotes tinham acesso à escritura sagrada, à Bíblia, e a Bíblia também já no idioma em latim, com alguns adultérios tendenciosos aos dogmas católicos. Então, o povo não tinha acesso à Bíblia, a fonte de acesso de conhecimento do povo eram os sacerdotes, que ensinavam essas heresias todas. Então, o povo estava perecendo por falta de conhecimento, como diz o Hanavi Oséias, como diz o profeta Oséias 4:6. Então, isso aqui é algumas das heresias que a Igreja Católica ela fez no decorrer de todos esses séculos. Isso aqui é comprovado pela própria história, você aprende isso aqui até na escola. Agora veja que interessante e que coisa fenomenal. A gente vai ver 4 coisas que a Igreja Católica Apostólica Romana ela fez, que estão descritas no profeta Daniel, capítulo 7, verso 25. O profeta Daniel profetizou que a Igreja Católica Apostólica Romana iria destruir os santos do Altíssimo. Iria operar a mudança do calendário, a mudança dos tempos. Terceiro, a mudança da Torá, a mudança da lei, dos mitzvot, dos mandamentos do Eterno. E o quarto, iria proferir palavras contra o Altíssimo, ou seja, blasfêmias. Vamos ler essa profecia de Daniel. Daniel profetizou. Lembra lá que a besta é Roma, Daniel falando a respeito da besta, e que entre os dois chifres, ou seja, na era da Europa já, iria surgir um chifre pequeno. Esse chifre pequeno de Daniel é a grande prostituta. O chifre pequeno de Daniel é apresentado em Apocalipse como a grande prostituta. Ou seja, esse chifre pequeno que é a Igreja Católica Apostólica Romana, Daniel disse que ia fazer o seguinte: quarto animal com chifre pequeno iria proferirá palavras contra o Altíssimo, blasfêmias, e iria destruir os santos do Altíssimo, os fiéis, iria e cuidaria em mudar os tempos, o calendário no original hebraico aqui é Moadim, mudando a mudança do calendário com as festas bíblicas e inclusive o dia de Shabat seria mudado, o dia de sábado pelo domingo. Iria mudar o calendário e a lei, os mandamentos do Eterno, os mitzvot do Eterno. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Será que isso aqui aconteceu, amados irmãos? Será que a Igreja Católica Apostólica Romana ela operou isso? A gente vai ver nessa sequência aqui agora. Primeira coisa, destruir os santos do Altíssimo. Vamos conferir na palavra. Apocalipse 3:7. Foi permitido à besta Roma fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 17:6, a respeito da prostituta. E vi que a prostituta estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Arrúxua. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Olha que coisa tremenda. Então está profetizado em Apocalipse, em conformidade com Daniel 7, que destruiria os santos do Altíssimo. A besta iria fazer guerra aos santos e vencê-los. A prostituta está embriagada do sangue dos santos. Lembra quem é a besta? Roma. A besta Roma fez guerra aos santos até o ano 313. E a igreja romana fez uma perseguição severa durante 1260 anos. Olha como essa profecia se cumpriu. A primeira perseguição que os santos do Altíssimo sofreram, começou com Roma imperial. Ou seja, foi permitido a Roma, a besta, fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, a perseguição aos fiéis, os discípulos, os talmidim, os alunos fiéis do nosso mestre, de Yahushua HaMashiach, eles foram perseguidos durante
13 anos da fúria romana imperial contra a igreja verdadeira, o verdadeiro Israel. Então, o que aconteceu? Quem foi o primeiro apóstolo a ser morto registrado ali no livro de Atos? O apóstolo Tiago foi decapitado por ordem de Herodes. Mandou prender o apóstolo Pedro no cárcere. Pedro Kefas foi preso no cárcere. Quem foi que decapitou o apóstolo Shaul? O imperador Nero, ele decapitou o apóstolo Paulo, foi decapitado pela fúria romana. Quem foi que estava exilado, preso na ilha de Patmos, por ordem de Roma? Foi o apóstolo Yohanan, o apóstolo João. Ele estava preso quando teve essa revelação do Apocalipse. Então foram 313 anos, eu estou citando aqui eu estou citando aqui para vocês uns exemplos de como começou essa perseguição. Começou desde Roma. Quem foi que matou o nosso Salvador? Foi os romanos, por ordem do Sinédrio judaico. Então, até o próprio Messias ele foi morto por Roma, os discípulos dele foram mortos por Roma, foram perseguidos por Roma, foram 313 anos de uma fúria romana tremenda. Então, há até relatos que eles eram soltados na arena, no Coliseu que se tem lá em Roma até hoje, o Coliseu de Roma. Eles eram soltados, as feras eram crucificados, como o nosso Salvador foi, eram queimados a fogo nos jardins de Nero. Então foram 313 anos de uma fúria romana contra os discípulos, contra os santos do Altíssimo, que foram cruéis. Então a própria história, ela por si só, ela confirma que isso aconteceu. A fúria romana destruiu os santos do Altíssimo e venceu a muitos santos do Altíssimo, mas eles não têm poder para matar a fé dele, a emuná deles. Eles morreram fiéis na sua fé e no dia da ressurreição eles ressuscitarão glorioso a se encontrar com o nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja Yah. A gente viu que Roma fez isso durante 313 anos. Após 313 anos, o imperador Constantino findou a perseguição, aí a perseguição romana imperial, e dali que começou todo o cronograma de apostasia de doutrinas. Agora o cristianismo ele ia começar a surgir aí, de fato. Então vamos ver na história também. Já na Igreja Católica, com todo o seu domínio, a Igreja Católica formava também os seus exércitos. Para você que não sabe, a Igreja Católica ela tinha exércitos. As cruzadas. Se você for estudar sobre as cruzadas eram exércitos da Igreja Católica Romana que iam à guerra lá em Jerusalém contra os muçulmanos, em prol da Terra Santa. Então esses exércitos, eles foram feitos a convite do Papa. O Papa dizia o seguinte: quem for à Guerra Santa, o Papa daquela época, o Papa Urbano I também é um exemplo disso. Quem quem for, o Papa dizia o seguinte: quem for à guerra santa pela terra santa de Jerusalém, vai ser livre das penas do inferno e vai ter uma vaga no céu. Então esses homens iam tirar a vida de outras pessoas, de muçulmanos, de hereges, como se chamava. Eles tiravam vida de outras pessoas, crendo que iriam ser livres do inferno e iriam ter uma vaga no céu. Era isso que o Papa dizia e eles acreditavam nisso. Então, esses foram os exércitos da Igreja Católica Romana durante as Cruzadas. Tem muito filme da era medieval que vai mostrar esses exércitos do tempo das Cruzadas. Inclusive, no meio protestante, hoje tem a Cruzada Evangelística. Cruzadas, se você for ver no tempo medieval, eram guerras. Então, a Igreja Católica, ela matou mais do que a Roma Imperial. E é isso que a gente vai ver, principalmente na era medieval. Aqui a gente vai ver algo que a Igreja Católica Romana, a prostituta, fez. A Santa Inquisição era o tribunal católico que julgava todos os que fossem contrários às suas doutrinas, aos seus dogmas. Quem não fosse cristão católico romano era taxado como herege e deveria ser condenado. Ou seja, a Santa Inquisição, instituída pela Igreja Católica Romana, era um tribunal da Igreja Católica Romana. Então, quem fosse contrário na era medieval aos dogmas, às doutrinas da Igreja Católica, que tivesse outra crença no judaísmo, fosse um muçulmano, fosse um protestante, quem tivesse uma crença diferente do que a Igreja Católica Romana pregava,
era levado para o tribunal da Santa Inquisição, e se fosse comprovado que ele era um herege, ele era condenado. A morte mais comum era a fogueira. Então essa fogueira que se coloca hoje aí, a fogueira está queimando em homenagem a São João, né, era nessas mesmas fogueiras que eles faziam para matar os hereges, aqueles que não concordavam com as doutrinas da igreja. Então, isso foi feito pela Igreja Católica Romana. Lembre-se disso aqui, eu vou voltar para você ver. A prostituta, ela está embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Arrúxua. Ou seja, por que ela está embriagada? Porque ela matou muito os fiéis da terra. E a única instituição que promoveu uma morte em massa maior do que a Roma imperial, do que a besta, foi a prostituta, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. É uma perfeição essa profecia do Apocalipse, e eu fico encantado com a perfeição que é descrito a profecia do Apocalipse. A gente também vai ver aqui alguns métodos de castigos que eram, que eram colocados pelo tribunal da Inquisição. Tinha a serra, serrava o homem da sua região até a cabeça, de baixo para cima, era cruel, era um dos instrumentos da Inquisição. A fogueira era a mais comum, matava todos os hereges na fogueira, queimados a fogo. Aqui tinha para as mulheres tinha o esmaga-seio, eles esmagavam os seios das mulheres. Tinha aqui a cela, o homem era colocado amarrado numa cela pela pelo ânus, era algo cruel e ficava aqui até a sua morte, algo terrível de verdade. Então tinha muito mais instrumentos de tortura na Inquisição Católica Romana. Quem fosse contrário à sua doutrina, cresce em fosse um judeu, fosse um muçulmano, fosse um protestante, era condenado pelo Tribunal da Inquisição, que perdurou por muito tempo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Cumprindo-se assim a profecia que disse que a prostituta estava embriagada do sangue dos santos. Aqui a gente tem um exemplo, eu trouxe um exemplo, depois eu vou passar os estudos, focando só nessas partes, tá certo? Porque eu quero fazer um resumo dessa apostasia aqui, e eu vou passar, não vou falar muito detalhadamente, tá ok? Então vamos aqui ver um exemplo da Inquisição. A dieta de Worms, o julgamento de Martinho Lutero pelas autoridades católicas. Quem não fosse cristão não podia nem comprar e nem vender. Apocalipse 3:17. Ou seja, quem não fosse cristão católico romano não podia comprar nem vender. Era direto condenado à morte. Ou seja, se você não fosse católico romano, se você não adorasse a besta, se você não adorasse a Roma e a prostituta, você era taxado como herege e condenado à pena de morte. Martinho Lutero passou por esse julgamento. Isso na escola você aprende. Os acusados como hereges eram conduzidos ao julgamento católico e recebiam a oportunidade de não ser condenado como herege, negando as doutrinas que ensinou e afirmando que as doutrinas católicas eram as corretas. Caso não negasse, era levado à tortura ou à morte na fogueira. Então, no Tribunal Católico, eles davam a oportunidade, ó. Ele dizia: olha, se você se retratar, se você dizer que estava errado do que desses novos ensinos que você está ensinando, que é contra os ensinos da Igreja Católica, você vai ser livre. Agora, se você não revogar, se você não negar e continuar ensinando os seus ensinos, você será condenado. Então, eles davam uma oportunidade para a pessoa. Inclusive, Galileu Galilei, que disse que a Terra era redonda, porque na era medieval, a Igreja Católica Romana, a prostituta do Apocalipse, dizia que a Terra era quadrada. Então, Galileu Galilei, ele disse que a Terra era redonda e foi levado para um tribunal católico romano. Então, ele, para não morrer, ele negou, dizendo: eu confesso que eu falei errado e que a Terra é quadrada. Para não morrer, ele negou que, na crença que ele tinha, que a Terra era redonda, porque a Igreja Católica dizia que era quadrada. Então, para não morrer, ele revogou no Tribunal da Inquisição. Esse é outro exemplo. E tem diversos exemplos a respeito disso. Então, cumpriu-se
Bem resumido para você entender, cumpriu-se a profecia, a primeira parte da profecia de Daniel: destruirá os santos do Altíssimo, Daniel 7:25. Agora a gente vai ver a segunda coisa, a mudança do calendário. Será que a Igreja Católica Romana, ela mudou o calendário? É isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente já viu que a primeira coisa aconteceu, a prostituta, a Igreja Católica, matou tanto as testemunhas de Yahushua, que ela ficou embriagada com o sangue dos santos. E isso aconteceu. Agora vamos para a segunda coisa. Será que a Igreja Católica Romana, ela mudou o calendário, ela mudou os tempos, conforme está lá em Daniel, disse que esse sistema cuidaria em mudar os tempos, ou seja, o calendário. Será que isso aconteceu? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: quem criou o calendário? É uma pergunta que nós temos que fazer. Quem foi que criou o calendário? Quem criou o calendário foi o Criador, o Iarro, o Senhor, o Criador que deu origem ao calendário para a marcação de tempos e para a celebração de suas festas. Então, o Criador do calendário foi o Eterno, o Criador dos céus e da terra. Lá em Bereshit, capítulo 1, em Gênesis 1:14, vai dizer sobre isso. E disse Iarro, o Senhor: haja luminares na expansão dos céus, do Shamaim, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Ou seja, o Eterno criou o sol e a lua para marcar o tempo. Então, na criação, no quarto dia da criação, o Eterno fez os luminares, o luminar maior, que é o sol, e o luminar menor, que é a lua. Então, ele fez o sol e a lua para marcar os tempos. Então, o calendário original bíblico é um calendário lunisolar, baseado na lua e no sol. E ele disse mais: sejam para tempos determinados. No original hebraico aqui é moadins, ou seja, para as suas festividades e para o povo ter um encontro com ele. Então, ele fez o tempo também para que o povo viesse aguardar as suas festas, as festas determinadas na Bíblia, e lembrar também do dia de Shabat, do dia de sábado. Então, o Eterno que criou o calendário, tá ok? A lua, ela marca o mês e o sol, ele marca o ano. Vou dar um exemplo. Você sabe que a lua, ela tem 4 fases: lua nova, lua crescente, lua cheia, lua, quarto minguante e vem lua nova de novo. Então, esse processo da lua é 29 dias, 12 horas e 48 minutos, é exatamente um mês. Então a lua marca o mês e o sol marca o ano. Então isso aqui é perfeito. O Eterno que deu o primeiro calendário. O primeiro mês do ano é o mês de Abib, o mês de abril, quando Iá, o Eterno Iá, tirou o povo do Egito e celebrou a Pessa, a Páscoa. Êxodo 12, verso 1, Shemot 12. E falou Iahve a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, quando o Eterno tirou o povo do Egito, que foi no mês da Pessa, da Páscoa, ele disse: este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, o mês da Páscoa, que é o mês de Abib, descrito lá em Êxodo 12, verso 1, é o primeiro mês do ano. Mas, irmão, mas Axir, o primeiro mês do ano aqui no nosso calendário é janeiro. Esse calendário atual que nós temos aqui se chama calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório, porque a Igreja Católica Romana cuidou em mudar os tempos. A besta Roma fez a mudança dos tempos. Aí, Roma, ela operou a mudança dos tempos. Ou seja, o primeiro mês do ano era o mês de Abib, ou seja, abril. A Igreja Católica Romana, primeiramente com o imperador Juliano, mudou o primeiro mês do ano de abril para janeiro. Então, o primeiro mês do ano, em vez de ser no mês de abril, se agora o primeiro mês do ano é em janeiro, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela impôs o seu calendário para o mundo, começando pelo imperador Júlio César e depois o Papa Gregoriano no ano de 1582. Então, o mundo hoje, ele segue não o calendário da Bíblia, mas o mundo hoje segue o calendário de Roma.
Depois a gente vai fazer um estudo completo só a respeito do calendário, vou estar passando aqui para vocês. Na nossa comunidade a gente passa todos esses essas parashot, todos esses estudos. Roma mudou o calendário cumprindo-se a profecia de Daniel 7. Ó, imagina só, Daniel profetizou isso há muitos anos atrás. E muitos anos depois, ele profetizou todos os impérios que iam vir, ele profetizou tudo que Roma ia fazer, profetizou o que a prostituta ia fazer. É algo tremendo, tremendo. Só o Eterno para fazer todas essas coisas. Por isso que eu digo, Baruch Hashem Yahweh, bendito é o nome de Yahweh. Tidzevaot, de Arro dos exércitos, para sempre seja louvado, para sempre seja exaltado. Então, quem tirou o mês bíblico, em vez do mundo seguir o calendário bíblico, segue o calendário de Júlio César. Júlio César operou a primeira mudança do calendário no ano 46 antes do Messias. E depois, no ano 1582, o Papa Gregoriano XIII, ele fez outro ajuste no calendário de Júlio César. Então, para você entender, o mundo hoje segue o calendário de Roma, o calendário da besta do Apocalipse. O mundo está seguindo o calendário da besta do Apocalipse. Está seguindo o calendário de Roma e da Igreja de Roma, da religião de Roma. Imagina só quanta perdição. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, que esse calendário é um calendário pagão. É um calendário que é em homenagem a deuses pagãos. A paganização do calendário romano atual utilizado hoje. O que significa janeiro? Você já parou para se perguntar o que significa janeiro? Janeiro é uma homenagem ao deus Jano. Era o deus que tinha o poder sobre o passado e o futuro na crença romana. Por isso o Papa Gregoriano colocou como sendo o primeiro mês, substituindo assim o mês de Abib, dado pelo Criador. Ou seja, o primeiro mês é janeiro. Era o deus Jano, que tinha uma face para frente e outra para trás. Era um deus de Roma. Então, por isso que eles colocaram janeiro como sendo o primeiro mês do ano, tirando o mês da Pessa, da Páscoa, que era o primeiro mês do ano no calendário bíblico. Fevereiro, homenagem à deusa Februa, que era a deusa da purificação dos mortos. Março, homenagem ao deus da guerra Morte. Abril era um mês de consagração à deusa Vênus. Maio, homenagem à deusa Maia. Junho, homenagem à deusa Juna, que era rainha do Olimpo e esposa de Zeus. Inclusive, essa Juna, que em outros também é Afrodite, que é nesse mês que é o mês do Dia dos Namorados, que era em homenagem a essa deusa do amor. Julho, homenagem ao imperador Júlio César. Agosto, homenagem ao imperador Augustus. Setembro significa 7, outubro significa 8, novembro significa 9, dezembro significa 10. Então, olha só, de janeiro até junho, o nome dos meses é em homenagem aos deuses pagãos de Roma. E o mês 7 de julho é em homenagem ao imperador Júlio César, que foi o criador do calendário juliano, aqui ó, do calendário atual. Juliano, que é um calendário solar, é um calendário baseado lá da antiguidade egípcia. Então é um calendário de origem egípcia adotado pelos romanos primeiro por Júlio César e depois pelo Papa Gregoriano XIII. Então o mês 7 é em homenagem ao imperador Júlio César. O mês de agosto é em homenagem ao filho de Júlio César, que foi imperador também, imperador Augustus. Por isso que é agosto, em homenagem ao imperador de Roma, Augustus. Você está vendo que o mundo segue o calendário da besta, o mundo segue o calendário de Roma. A gente vem de uma grande, grande, grande apostasia desde o século IV. Setembro 7, outubro 8, novembro 9 e dezembro 10. Presta só atenção como esse calendário aqui está esculhambado. Se dezembro significa 10, mas é o mês 12. Isso tá tudo errado, tá entendendo? É um calendário pagão. É um calendário que é em adoração aos deuses pagãos, que promove idolatria. Em vez de ser um calendário, tiraram um calendário que honrava o Criador dos céus e da terra e colocaram um calendário pagão, conforme Daniel profetizou. E lembra que na profecia de Daniel está escrito o seguinte: vou voltar aqui só para você ver isso.
que cuidará em mudar os tempos, o calendário. Ou seja, a palavra original tempos aqui é Moadim, ou seja, cuidará em mudar as festas do Eterno e vai promover as festas pagãs. Isso é muito forte. Então, o que promoveu a Igreja Católica Romana através dessa mudança de tempos? Em vez do povo seguir as 7 festas bíblicas contidas na Bíblia tem 7 festas. Em vez do povo seguir as festas bíblicas, o povo começou a seguir as festas de Roma, as festas pagãs. Repare que todo feriado é em homenagem a algum santo. O dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia de Nossa Senhora não sei de quê, o dia do santo de tal. Então, todo feriado que temos aqui no Brasil, principalmente, é em homenagem às divindades católicas romanas. Festividades pagãs, incluindo a principal, o Natal. Na Bíblia você não vê nenhuma menção mandando observar a festa de Natal. O dia 25 de dezembro era o nascimento do deus Sol Mitra. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela disse o seguinte: olha, agora em vez de ser o nascimento de Mitra, vamos comemorar o nascimento de Jesus. Então, o povo, em vez de seguir as festas contínuas na Bíblia, estão seguindo as festas do paganismo, as festas dos deuses pagãos. Agora aqui a gente vai ver a terceira coisa que é profetizada lá em Daniel. Disse que cuidaria em mudar os tempos e a Torá. Cuidaria em mudar os tempos e a lei, os mitzvot, os mandamentos divinos. Quais são os mandamentos divinos? Mandamentos dados a Moshe, lá no monte, que está escrito lá em Shemot 20, em Êxodo 20 e em Devarim capítulo 5, em Deuteronômio capítulo 5. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome de Yud Re Vav Re no original aqui, o nome de Yahweh, o Senhor teu Deus, em vão. Quarto, lembra-te do dia de Shabat, do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses são os 10 mitzvot, os 10 mandamentos contidos na Bíblia. Será que a Igreja Católica Romana mudou isso aqui também? A prostituta do Apocalipse, ela também mudou, ela teve a audácia de mudar os mandamentos que foram escritos pelo dedo do Eterno. Porque lá na Escritura Sagrada, na Ketuvah HaKodesh, vai dizer que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Eterno. E a Igreja Católica Romana teve a audácia de mudar isso. No Catecismo da Igreja Católica, você pode conferir isso, que tem lá os 10 mandamentos no Catecismo da Igreja Católica. Então, o primeiro mandamento, ela botou assim: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não farás imagem de escultura, ela anulou, porque eles adoram várias imagens de escultura. O terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Eterno em vão, ela colocou por segundo e deixou aqui, mas você vai ver que ela quebrou esse mandamento também. Ela mudou o nome do Eterno, o nome do Filho, o nome dos profetas, e ela deixou como nome Senhor e colocou nomes pagãos. O quarto mandamento, lembra-te do Shabat para o santificar. Ela mudou o sábado pelo domingo, guardar domingos e festas. Essas festas aqui é os feriados, São João, Natal, Ano Novo. Então, em vez do povo observar o Shabat do Eterno, o povo vai guardar o domingo. Em vez do povo guardar as festas do Eterno, vai guardar as festas da besta. Em vez de seguir os mandamentos do Eterno, vai seguir os mandamentos de Roma. Então ela operou essa mudança tremenda aqui. O resto ela deixou: honra pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho. Como ela tirou o segundo mandamento, não fazer mais escultura, e para permanecer 10 mandamentos, ela multiplicou o 10º de não cobiçar nada do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os bens, nem nada. Então ele colocou: não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Então ela multiplicou o 10º mandamento em 2 para permanecer 10 mandamentos. Mas a principal mudança dos mandamentos foi da imagem de escultura e a mudança do sábado pelo domingo. E as festas bíblicas pelas festas pagãs,
que isso inclui na mudança do calendário. Então a Igreja Católica Romana, ela fez essa abominação, irmãos. Daniel profetizou essas 4 coisas de uma forma tremenda. Só o Ruach HaKodesh, só o Espírito Santo, só o Espírito do Eterno inspirando a Daniel para mostrar que tudo isso aconteceu. Agora a gente vai ver a quarta coisa. Está escrito lá em Daniel 7:25 que a quarta coisa que essa besta faria, que a prostituta, a Igreja Católica faria. Proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, blasfêmias. Será que a Igreja Romana fez isso? A Igreja de Roma fez isso. Apocalipse 13:1, vamos ler? E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, sobre as 7 cabeças da besta tinha um nome de blasfêmia. Verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra o Criador, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Apocalipse 17:3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma prostituta assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia, abundante de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então é profetizado no Apocalipse, em concordância com Daniel, capítulo 7, que a besta iria blasfemar do nome do Eterno. E qual é o nome do Eterno? O nome do Eterno, escrito no original, qual é o nome de Deus, para você entender? O nome de Deus não é Deus, o nome do Senhor não é Senhor. Isso são títulos. O nome do Eterno, no original, é essas 4 letras hebraicas aqui, que nas Bíblias católicas e protestantes vai estar Senhor. Yud, Rei, Vav, Rei, que é Yahu, que é o nome do filho. Yud, Rei, Vav, Shin, Ain. Então, o nome do Eterno, o nome de Deus é Yahu. Esse é o nome do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o nome de Deus é Yahu. Então, a Igreja Católica operou essa mudança aqui também para blasfemar do nome do Criador. Esse sistema iria blasfemar do nome do Eterno. Ou seja, porque o nome do Eterno é o terceiro mandamento. Ela mudou, ela fez a operação da mudança da lei. Então, em vez do não tomarás o nome de Arro, ocultou o nome dele por Senhor, deixou o Senhor aqui, ficou como Senhor, e até hoje as pessoas dizem louvado seja o nome do Senhor, mas não sabem qual é o nome do Senhor. Então, para você gravar, o nome de Deus não é Deus. Deus é um título para se referir a uma divindade, como Elohim em hebraico, como em árabe é Alá. Então, Deus é um título para se referir a uma divindade. E até o diabo ele é chamado de Deus. 2 Coríntios 4:4 vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século é Ra-Satã, é Satanás. Então, até Satanás é chamado de Deus desse século. Então, o nome do Eterno não é Deus, o nome do Eterno é Yahro, Yod Rei Vav Rei, o tetragrama sagrado. Os judeus, os Yahudim, dizem que isso aqui é impronunciável, mas herdou muita cultura desde que foi dominado pela Babilônia, pelos Medo-Persas, pela Grécia, por Roma. Então, muitos judeus eles perderam a essência. Eles mantêm muita essência, mas perderam muita também. Aqui a gente tem a confirmação do nome do Eterno, na expressão de louvor que ele manteve, que é Aleluia, ou Aleluia, como você conhece mais popular. Mas a pergunta é, o que significa Aleluia? Aleluia é uma palavra de origem hebraica, ou seja, é uma expressão de louvor do hebraico. Quando você está dizendo Aleluia, você está dizendo uma expressão de louvor que vem do hebraico. E o que significa Aleluia? Aqui, ó. Halelu significa louvado seja. E termina com Yud Re, que é Iá, abreviação do tetagrama. É o bigrama. A abreviação do nome do Criador. O nome do Criador completo é Yahru, ou Yahua, como muitos chamam. A abreviação do nome do Eterno é Iá. Então, quando você diz Aleluia, você está dizendo louvado seja Iá. Aqui a gente tem no hebraico, para você compreender, o hebraico ele se escreve da direita para a esquerda, diferente do português, que é da esquerda para a direita. Yud, Lamed, Vav, Yud, Re. Veja aqui, ó, o mesmo que aparece no tetagrama. Então, Iá, quando você diz Hallelu,
Louvado seja Iá. Aleluia! Você está dizendo louvado seja Iá, que é a abreviação do nome do Eterno. Pela infinita misericórdia e compaixão do Eterno, ele preservou essa expressão de louvor que confirma o seu nome. Que o seu nome, não como diz a tradição, que o seu nome é impronunciável, o seu nome é sim pronunciável. A expressão aleluia você vai encontrar no hebraico, no Terrilim, Salmo 135, você vai se encontrar no Cântico de Moisés, em Êxodo 15, verso 2, dizendo, Iá é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Você vai encontrar no Salmo 135, aleluia, louvado seja Iá. Então, foram ocultados o nome do Eterno pelo esse sistema católico romano, esse sistema babilônico, que é para quebrar o terceiro mandamento. O nome do Eterno ele tem que ser invocado. Aleluia. Porque porque está escrito lá no profeta Joel, todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Segunda Crônica 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Números 6,27. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Então, qual é o povo que se chama pelo nome do Eterno? São os Yahudim, são os judeus. Então, é o povo que tem o nome do Eterno. A gente vai ver isso aqui. Então, isso aqui eu vou deixar mais para o outro estudo, porque é bem longo. Mas você viu que a Igreja Católica Romana, ela provocou essa mudança dos nomes, inclusive do nome dos profetas, do nome de quase todos. A Igreja Católica Apostólica Romana adulterou o nome do pai, Yarro, por Senhor, e o nome do filho Yahushua por Jesus. A letra J só surgiu em 1515, e até hoje a letra J não existe no hebraico, nem no grego, nem no latim. Então, para você entender, a letra J só existiu em 1515. Até 1515, depois do Messias, depois de Cristo, não existia a letra J. E até hoje no hebraico, que é a língua a qual foi escrito o Taná, o Antigo Testamento, não existe o J, não existe a letra J, nem no grego, que a gente tem a última cópia da Brit Hadashah, do Novo Testamento em grego. Nem no grego existe a letra J, nem no latim. Então, o que isso significa? Que o nome Jeová, que o nome Jesus, que o nome Jeremias, que o nome todo nome que tem a letra J descrito na Bíblia foi uma adulteração católica romana. Aqui a gente tem uma Bíblia católica romana antiga, nem no latim o nome do Messias era pronunciado assim, ó: Sancto Iesu Christi Evangelion. Então, as pessoas estão adorando esse nome Yesu. A Igreja Católica mudou o nome do Filho do Altíssimo de Yahushua, que é o nome original do Filho, por Yesu. Yesu, Jesus, que é um nome que vem do paganismo, é um nome de um deus pagão. Yesu. Depois eu vou fazer uma paraxá, um estudo a respeito disso. Então, é um nome de blasfêmia. Então, mudaram o nome do Eterno, o nome dos profetas. A gente vai ver aqui, ó. Todo nome na Bíblia que termina com as é uma adulteração do nome sagrado do Criador. Os que terminam com el, eles manteram no original. Só adulteraram os nomes que têm o nome do Eterno. Exemplo de nomes que terminam com as: Ezequias, Elias, Jeremias, Isaías. Então, todo nome que termina com as é porque continha as iniciais do tetagrama, do nome do Todo-Poderoso. Então, por isso que eles adulteraram. Mas pela infinita misericórdia e graça, o Eterno, lá em Israel, os nomes originais ainda são pronunciados. O nome original de Ezequias é Zirquiarro, que é o nome do Eterno. O nome original de Elias é Eliarro, que é o nome do Eterno. O nome original de Jeremias é Irmiarro, que contém o nome do Eterno. Isaías é Ishaiarro, que contém o nome do Eterno. Então, lá em Israel ainda é pronunciado assim, o nome original. Só que a Igreja Católica Romana fez essa adulteração aqui para que o nome do Eterno não fosse conhecido, fosse blasfemado e fosse colocado outros nomes. É por isso que o povo de Israel se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eliarro, Irmiarro, o nome dos profetas, eles contêm o nome do Eterno. É o povo que se chama pelo seu nome.
Depois a gente vai fazer o estudo completo a respeito disso, tá certo? Então cumpriu-se a profecia das blasfêmias, cheia de nomes de blasfêmias. A igreja romana adulterou o nome dos profetas, adulterou o nome do pai, adulterou o nome do filho, fez uma série de adultérios ali na escritura, tá certo? Mas as histórias da escritura, elas são todas fiéis, tá ok? Tanto do Tanar, do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Mas operou só essa mudança de nomes para que o nome do Eterno fosse desconhecido e para blasfemar do nome do filho. Então, o nome do filho, que no original é Yahushua, mudou para o Yesu, que é um nome de um deus pagão. Por isso que hoje eu não falo mais Jesus, eu só falo o nome original, Yahushua. Então, por isso que a gente pronuncia o nome verdadeiro e não esse falso nome, tá certo? Exemplo de nomes que terminam com El. Os que terminam com El, que é de Elohim, que você conhece como Deus, esse termo Deus, o termo para Deus em hebraico é Elohim, ou El. Então, a Igreja Católica deixou no original Israel, Isra, aquele que luta, e El, aquele que luta com El, aquele que luta com Elohim, com Deus. Aquele que luta com El, aquele que luta com Elohim. Daniel, Ezequiel, Israel, Daniel, Ezequiel. Todos esses que terminam com El, a Igreja Católica deixou no original, porque não revela o nome verdadeiro. Mas as que revelam o nome verdadeiro é que terminam com as. Aí a Igreja Católica Romana adulterou, porque é Zirquiarro, Eliarro, Irmiarro, Ixaiarro, que contém o tetagrama do Eterno, contém o trigrama, Yud Re Vav. Então a Igreja Católica Romana adulterou. Tá aqui, ó, lá dentro do Vaticano, no Santíssimo Sacramento, no Vaticano com o nome de Jesus, as iniciais do Jesus, que eles colocaram para ser o nome do filho. Então, isso é um nome de blasfêmia, irmãos. É um nome de um deus pagão. Então, por isso que a gente não diz em nome de Jesus. A gente diz em nome de Yahushua HaMashiach, em nome de Yahushua o Messias. Porque esse nome é de um deus pagão. Então, a Igreja Católica botou isso na boca do povo, porque tudo que o povo vai fazer é, ai Jesus, em nome de Jesus. Caiu, ai meu Jesus. Então, fica invocando o nome de um deus pagão direto, tá entendendo? Então é uma apostasia tremenda que está nas igrejas evangélicas, protestantes, na católica, o povo falando o nome de Jesus direto, espírita e por aí vai. Então essa mudança de nomes é uma marca da Babilônia. Você lembra que a prostituta é chamada de a cidade que também é a grande Babilônia. Então é uma marca da Babilônia essa mudança de nomes. Lá em Daniel, capítulo 1, verso 6, vai dizer o seguinte: E entre eles se achavam dos filhos de Yahudá, de Judá, Daniel, Ananias, termina com As, Misael e Azarias, termina com As, contém o nome do Eterno, contém o nome do Eterno. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e o de Hananias, o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Então a Igreja Católica Romana lembra disso aí. Quando Daniel e os três jovens estavam lá na Babilônia, o eunuco colocou outros nomes no povo do Eterno. Mas por que ele fez isso? É uma marca da Babilônia, essa mudança de nomes. Porque Daniel significa o seguinte: Elohim é meu juiz. Dani significa meu juiz e Elohim é meu juiz. O nome original de Ananias termina com Hananiah, contém o Yud Re, do Aleluia, que significa o seguinte: gracioso é Iá, que é o nome do Deus de Israel. O de Misaiá, servo de Iá. Então ele trocou Daniel por Beltesazar, que é o nome de um deus babilônico. Então por isso que eles botaram a mudança de nomes, para tirar o nome do Deus de Israel e inserir o nome dos deuses babilônicos. Daniel mudou para Beltesazar, que significa tesouro do deus Bel, que era um deus da Babilônia. Hananiah, ele mudou para Sadraque, que era um deus babilônico, e o de Misaiá mudou para Abidnego, que significa servo do nego, que também era um deus de Babilônia. Então, é uma marca da Babilônia, desde a Babilônia de Nabucodonosor, essa mudança de nomes, para tirar o nome do Deus de Israel, Yahoo, ou a abreviação Yah, e colocar o nome dos deuses pagãos, Bel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e por aí vai. É uma marca de Babilônia.
E a Babilônia do Apocalipse, que é a prostituta, você viu que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem esse mesmo costume de mudança de nomes. Um exemplo, você sabe qual é o nome original dos papas? Eles têm que colocar um nome católico, ou seja, Papa João 23. O nome original dele é Angelo Giuseppe Roncalli. Ele era um italiano. Então ele teve que adotar o nome de Papa João 23, porque João é um nome católico. O Papa Francisco, o atual Papa, é um argentino. Ele é argentino, o nome dele original é Jorge Mário Bergoglio. Então é uma mudança de Babilônia. Eles têm que usar nomes católicos, o Papa Francisco. Porque no Brasil a maioria dos nomes é João, Maria, Pedro, Tiago. Todos esses nomes aí são nomes católicos romanos. O nome original de Tiago é Iacov no hebraico. Então a Igreja Católica Romana botou Tiago, que é um nome de origem católica. Inclusive o meu nome, infelizmente, é um nome, Tiago é um nome de origem católica. Então a maioria do povo do Brasil está inundado nessa cultura aí. O mundo nessa cultura de Babilônia. É profetizado na Bíblia essa mudança de nome. Isaías 52, Ishayahu 52, que é o nome, ou o nome original de Isaías, contém o nome do Eterno, Yahu. Assim diz Yahu, o Senhor: o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo, portanto, meu povo saberá o meu nome. Portanto, meu povo saberá o meu povo precisa conhecer o meu nome, invocar o nome de Yahweh, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele diz que o nome dele é blasfemado incessantemente. Isso a gente vê direto, povo, em nome de Jesus, ai Jesus, Jesus, Jesus. É Deus, Deus vem de Zeus, que era um deus da Grécia. Então o povo atribui esses nomes ao Criador dos céus e da terra e acaba blasfemando no nome dele. Mas quem trouxe essa apostasia toda que perdura até hoje foi a grande prostituta, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Agora, enfim, irmãos, chegamos na parte que todos aguardavam, da marca da besta. Então, a partir daqui, a gente vai ver o que é a marca da besta, tá ok? Mas você viu que as 4 coisas foram profetizadas, iriam acontecer. Olha só, foi tudo profetizado por Daniel. As 4 coisas aconteceram. A Igreja Católica destruiu os santos do Altíssimo, como a gente viu. Mudou o calendário. Operou a mudança da lei, da Torá, dos mitzvot, dos mandamentos do Eterno. Proferiu palavras contra o Altíssimo, ou seja, mudou os nomes. Está cheio de nome de blasfêmia. Os nomes verdadeiros foram ocultados para nomes de deuses pagãos no calendário, no nome dos profetas, no nome do Pai, do Filho. Foi uma apostasia geral. E essa apostasia tem perdurado até hoje. Então a gente viu que essas 4 coisas se cumpriram. Aleluia. Então a gente vai chegar aqui para, enfim, vermos o que é a marca da besta, tá certo? Eu vou parar aqui e no estudo 3 eu vou mostrar para vocês o que é a marca da besta, o que é a marca de Roma, tá certo? Aleluia. Pula aí e vai para a parte 3. Bendito seja o Eterno. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aleluia.